Força. Muito bem. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização por nos ter convidado mais uma vez a estar presentes. Tínhamos estado cá no ano passado já. Infelizmente não podemos estar todos juntos. Acho que acaba por ser sempre o ideal neste tipo de eventos. Acabamos por estar sempre a falar atrás de uma máquina e quando nos podemos encontrar todos, acaba por ser sempre agradável conhecer as pessoas por trás das máquinas. E acaba sempre também a haver algum convívio adicional, claro. Sem dúvida, e para o ano teremos. Esperemos que sim, quanto antes. Antes de mais, pronto, gostaria só de dar aqui fazer aqui uma pequena apresentação ao Checkout.com. Nós somos um Payment Service Provider global, portanto, estamos presentes em diversos países no mundo. Eu sou responsável pelo mercado português, portanto, temos um escritório em Portugal, mais precisamente no Porto. E ajudamos empresas, no fundo, a receber os seus pagamentos de qualquer parte do mundo. Okay. Muito bem. Vou passar aqui um instante. Ok, voltei. Muito bem. Nós realizámos um estudo em 2020, de onde podemos retirar diversas conclusões no que diz respeito ao impacto da fricção que existe normalmente na experiência de pagamento em qualquer loja online. Percebemos que 52% dos inquiridos abandonavam um website porque o processo era demasiado complexo. Quem nunca esteve num website em que para fazer uma compra, quer dizer, é preciso preencher quase uma declaração de IRS que não está pré-preenchida, o que acaba por ser super amassador. Portanto, no fundo, as pessoas querem cada vez mais experiências simples e seguras. Por outro lado, 34% dos inquiridos indicaram abandonar o website sempre que tinham, porque tinham as suas transações recusadas, especialmente quando o merchant, portanto o comerciante, não consegue indicar a razão dessa mesma recusa. Muitas vezes acontecem transações que são recusadas, por exemplo, através de um cartão de débito, por exemplo, em que o cliente detentor do cartão tem saldo, mas que simplesmente atingiu, por exemplo, o limite diário do seu cartão de débito e não sabe. Se obviamente o Payment Service Provider souber e puder dar esta indicação ao comerciante, o comerciante pode dar esta indicação ao seu cliente e de alguma forma poderá ajudar eventualmente a não perder essa venda. 56% dos inquiridos indicaram que, no caso de não haver o seu meio de pagamento favorito ou não poderem pagar com os existentes, que abandonariam o website e provavelmente não voltariam. Deste estudo que nós levámos a cabo com muitas empresas a nível europeu e consumidores, percebemos que cerca de 5,6 mil milhões de euros são perdidos na altura do checkout pelas empresas que estão a vender online, sendo que destes 5,6 mil milhões de euros, 2,4 mil milhões são entregues quase de bandeja aos seus concorrentes que estão mais bem preparados para receber estes pagamentos dos seus clientes, pronto, e que no fundo estão a competir diretamente, mas com ferramentas mais apropriadas à atualidade. Este gráfico que vos estamos agora aqui a apresentar demonstram de facto uma situação que eu confesso que fiquei um pouco surpreendido ao analisar, porque no fundo falamos muito acerca daquilo que o cliente quer, da simplicidade no processo de pagamento, fala-se muito, usa-se muito aquela palavra frictionless, mas o que nós reparamos é que
E este estudo e estes pontos, no fundo, priorizam aquilo que o consumidor prefere ou dá mais valor no que diz respeito ao processo de checkout. E o que eu fiquei mais surpreendido foi que, de facto, há portanto, um consumidor prefere cerca de 17,6 vezes uma validação com 2 fatores de autenticação, portanto, com mais fricção, digamos assim, porque considera que é mais seguro. Portanto, no que diz respeito à segurança, pelo menos a nível da Europa, os consumidores preferem ter este tipo de autenticação e é aquilo que valorizam mais. Depois, claro, Screen Optimization across all devices, poder, obviamente, utilizar qualquer tipo de device ou qualquer tipo de equipamento na sua compra, no mesmo site, sem que seja afetado qualquer tipo, sem que haja qualquer tipo de problema ou de diferença na utilização, na utilização e na compra nessas mesmas lojas online. Em terceiro lugar, percebemos que a existência de, obviamente, os meios de pagamento principais, normalmente são os cartões, mas meios de pagamento alternativos ou locais, portanto, em Portugal podemos falar, obviamente, do multibanco, na Holanda no Ideal e em outros países que tenham esta estrutura de pagamentos semelhante à portuguesa, é de facto um ponto muito importante. O tempo que levam para completar uma compra, desde o processo todo de compra até mesmo ao pagamento, poderá levar também a algum stress, a algum desgaste e à desistência. E por fim, a tokenização e a possibilidade de guardar os seus dados de cartão, portanto, como ninguém hoje em dia pensaria em utilizar um Uber se não fosse desta forma, por exemplo, ou um Glovo, em que, quer dizer, se tivéssemos que inserir todas as vezes que vamos utilizar este tipo de serviço, os nossos dados de cartão, pedir uma autorização, validar a autenticação, seria de facto muito moroso. E assim que um cliente se sente confortável, obviamente vai preferir o one-click payment, a possibilidade de não ter que inserir novamente os dados, sendo que se sente completamente seguro por ter deixado os seus dados num formulário seguro. Neste caso seria, obviamente, do checkout. Strong Custom Authentication 3DS 2.0. Por favor. Strong Custom Authentication, portanto, no fundo, foi um processo de autenticação forte, tal como o nome indica, que foi introduzido na nova diretiva de pagamentos, PSD2, portanto, em 2019, foi quando foi posta em prática esta nova autenticação forte, que no fundo difere um pouco das autenticações que haviam anteriormente, porque permite também uma série de troca de dados entre o acquire e o banco emissor. Tem de facto algumas exceções, portanto, à própria regra, mas que no fundo permite a introdução de outro tipo de autenticação para além do código de verificação, portanto, permite também a utilização do próprio equipamento. Permite também a introdução de dados biométricos, portanto, para além daquilo que tem e do que sabe, pode ser também utilizado aquilo que o consumidor é, portanto, seja a impressão digital, seja a autenticação por ocular, seja outra forma de autenticação por fotografia, seja outra forma de autenticação que não era permitida até então, porque no fundo não havia tecnologia para isso. Porquê que o 3DS 2.0 é essencial para ter uma boa experiência de venda com, no fundo, compliant, portanto alinhada com o Strong Custom Authentication, porque no fundo 3DS 2.0 permite a aplicação da regra, sendo uma solução que está tecnicamente preparada para esta troca de parâmetros entre banco emissor e acquire, no fundo, neste caso seria obviamente a checkout.com.
alguns dados também daquilo que verificamos na utilização ou na adoção do 3DS 2.0. Percebemos que 85%, em 85% dos casos há uma redução no checkout. 70% há 70% de redução no abandonamento do checkout. E percebemos especialmente estes 15%, há aqui uma nota que são 15% de aumento também, e fizemos este estudo específico também só para os nossos clientes em Portugal. Há 15% de aumento na taxa de aceitação de um pagamento. Percebemos também que, por exemplo, no que diz respeito à Espanha, temos casos de 30%, em que muitas vezes, e segundo o que está estipulado pela diretiva, é que o prazo estipulado para todos os participantes adotarem, no fundo, soluções que permitam respeitar o Strong Customer Authentication fosse até 31 de dezembro de 2020. Portanto, acreditamos que já tenha acontecido, acreditamos que alguns comerciantes que não estão a trabalhar connosco ou com uma solução que no fundo esteja alinhada com as regras, tenham experienciado algum aumento da sua taxa alguma diminuição, perdão, da sua taxa de conversão nestes meses. Percebemos claramente isso em Espanha, por exemplo. Em Portugal notámos quando trocámos o 3DS 2 para alguns clientes que tiveram um aumento bastante interessante. Por outro lado, há uma segurança inerente à utilização deste tipo de solução. A ideia é que a responsabilidade da transação passe para o banco emissor, passe para o banco do detentor, do titular do cartão, ok? Havendo, se o processo de compra passar pelo Strong Customer Authentication, liability, a responsabilidade de uma eventual devolução por fraude ou por algum outro motivo, deverá passar sempre pelo banco emissor do cartão. Portanto, a adoção de soluções do 3 Domain Secure 2 permite, obviamente, estar alinhado com a Strong Customer Authentication, mas para além de estar alinhado com a regra, permite também venderem com mais segurança. Okay. O que é que o vosso Payment Service Provider pode fazer por vocês? Pode, obviamente, disponibilizar as soluções mais recentes de 3 Domain Secure. Pode permitir que a experiência de pagamento e de checkout seja o mais seamless possível, portanto, sejam mais fluidas possível, mantendo, obviamente, a segurança. Pode oferecer-vos tecnologia que, de alguma forma, permitam fazer sentir ao cliente segurança. Portanto, vamos passar uma vez, a primeira vez que o cliente está convosco, vai passar uma vez pelo 3DS 2.0, eventualmente Strong Customer Authentication, e a partir daí vamos tokenizar o cartão do cliente. Podemos, obviamente, tendo este token, portanto, esta chave encriptada de um cartão de um cliente, cobrar o cliente de forma recorrente, se o serviço e se as condições do serviço estiverem definidas dessa forma, ou podemos apenas fazer um pagamento pontual sempre que o cliente aceder à vossa loja online, tendo sempre, claro, em mente que os cartões têm uma data de expiração e, obviamente, se o vosso PSP vos oferecer este tipo de solução de atualização dos dados de cartão, portanto, no fundo, há muito pouca intervenção da vossa parte e até interação com o cliente final, que muitas vezes até dá a oportunidade do cliente recusar o serviço que até considera que seja um pouco acessório de alguma forma e que dá a oportunidade, no fundo, de rever a sua decisão na utilização deste mesmo serviço. Há a possibilidade também, se utilizarem um PSP, obviamente, que tenha uma tecnologia bastante atual, portanto, como a nossa, de o consumidor, de oferecerem ao vosso consumidor a possibilidade de
vos incluir numa lista de beneficiários em que, no fundo, como se fosse um whitelist em que as transações são fluidas e acabam por não ter de passar no Strong Custom Authentication, nem passar pelo 3DS, criando muito menos fricção entre as partes. O estudo que nós nos baseamos para retirar todos estes dados pode ser partilhado por nós, quer dizer, quando se assim entenderem. Portanto, estamos disponíveis para vos enviar o estudo completo. Achamos que em 15 minutos seria um pouco mais complicado também avançarmos com os dados, mais densos e mais complexos acerca de todas as funcionalidades, toda a panóplia de funcionalidades que existe à volta do Strong Custom Authentication e tudo aquilo que nós podemos ajudar para aumentar a conversão, que no fundo é esse o objetivo de todos nós, tanto vocês que são merchants, acredito que a maior parte, como nós que somos, no fundo, providers e que estamos em parceria convosco para aumentar a taxa de conversão. Mas temos todo o gosto em aprofundar um pouco mais aquilo que nós podemos ajudar. Temos mostrado alguns estudos que temos com alguns clientes de parceiros nossos de referência, em que aumentaram exponencialmente em alguns casos e significativamente em outros as suas taxas de conversão, e reduziram obviamente a sua percentagem de chargeback ou potencial chargeback até.